Todos nós sabemos que nós precisamos desenvolver mais a tolerância, que a tolerância é um atributo dos fortes. Mas como desenvolver a bendita tolerância? Será que é fácil? É difícil? Como funciona? Não sei nem por onde começar. Hoje um amigo me fez essa pergunta e eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Vamos desenvolver mais esse assunto? Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Diego Belo, eu sou empreendedor, investidor, sou mentor, fundador da rede de escolas de inglês Old Castle e também palestrante. Então vamos lá, como que a gente vai desenvolver a tolerância, né? O Natal é um ótimo momento para isso, porque a gente vai estar convivendo com pessoas diferentes e a gente precisa ser mais tolerante, né? E a gente precisa entender o que acontece ali antes, dentro da gente, para a gente saber como que a gente está agindo com elas lá. Então vamos lá. Primeiro, quantas brigas você já não entrou, quantos conflitos você já não teve, quantas amizades você já não perdeu porque você foi intolerante. E você pode até dizer que foi a outra pessoa que foi intolerante com você e chegou nesse problema, né? Mas muitas vezes fomos nós que conduzimos a conversa dessa forma, né? E o primeiro ponto parte que nós temos mania, né, de querer que as pessoas sejam iguais a gente, que elas ajam em certas situações como nós agiríamos, que elas pensem como nós pensamos, porque o ser humano ele vive em grupos, né? Em grupos de pessoas que pensam, que são parecidas, né? Ou iguais a ele. Ou muitas vezes as pessoas não conseguem nem participar de grupos porque ela não consegue achar ninguém que pense igual a ela. O mundo está errado. O mundo precisa ser tolerante com a gente porque nós temos uma verdade absoluta. Então parte, né, desse princípio que nós temos a necessidade dos outros serem iguais a nós, e não funciona dessa forma, e a gente nem cresceria, nós nem nos desenvolveríamos se todas as pessoas fossem iguais. Então assim, para a gente poder desenvolver mais, a gente precisa entender que é o nosso ego que está falando, né? Então esse é o primeiro ponto, não parte do outro, parte da gente. Tá? Então se você está dentro de uma discussão e as duas pessoas estão discutindo, o que está acontecendo ali? É uma briga de egos, né? É uma falsa sensação de poder que o ego tem, né? De provar que ele está certo, que a opinião dele está certa, que tudo aquilo que ele acreditou a vida inteira está certo. Imagina como que funciona para o ego. A pior coisa para o ego é ele provar que ele está errado. Isso para ele é uma morte. Né? O ego ver que ele errou. Então imagina algo que ele acredita a vida inteira e alguém vem e te prova o contrário. Quantas vezes você não está numa discussão e aí você quer ganhar aquele argumento e às vezes você começa a falar coisas absurdas que você nem diria normalmente, mas simplesmente para não perder essa briga. Então é uma falsa sensação de poder. Entenda que o seu ego está dominando a sua mente, que está te dominando, e é por isso que você acaba sendo intolerante com as outras pessoas. Então esse é um grande ponto. Então você entender que você não é o centro das atenções e que você também não tem uma verdade absoluta é o grande ponto. Porque todos nós acreditamos nessa verdade absoluta, que na verdade cada um tem a sua verdade, né? Eu acredito que só existe uma verdade absoluta, que nós estamos em construção para chegar lá, mas cada um vai ter a sua, mas ela não é absoluta. Então, para isso, você precisa conviver com pessoas que sejam, que pensem, que ajam de forma diferente da sua. Só assim você vai conseguir se desenvolver melhor como ser humano. Mas para isso, você tem que entender que você vai precisar desconstruir muitas coisas do que você acredita, mais uma vez falando da nossa verdade absoluta, você vai desconstruir aquilo que você já aprendeu uma vez para reaprender, mas de uma forma diferente, deixando o ego de lado, por exemplo, para que você aprenda novas coisas. Então, se você tiver uma posição onde você consiga desenvolver, né, conversar com pessoas que sejam diferentes, você vai crescer muito mais do que você imagina. Quando você pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, outro pouquinho ali, você está se construindo de uma forma muito mais sólida, muito legal. E aí você está deixando o seu ego de lado para isso. É um fator de humildade, né? Mas para a gente ser mais tolerante com as pessoas, o primeiro passo é respeitar essas pessoas. Você precisa respeitar o outro para ser mais tolerante. E quando eu falo respeitar, não quer dizer que você vai concordar com a opinião dele, mas você respeita a opinião dele e segue tua vida, né? Você sendo mais tolerante. Mas para você conseguir respeitar o outro, que a gente sabe que é uma coisa muitas vezes difícil, a gente precisa de uma coisinha que vem antes, que é a empatia.
Quando você desenvolve a empatia de você se colocar no lugar do outro, muitas vezes até quando ele está discutindo com você, você se coloca no lugar do outro e entende como está sendo o dia dessa pessoa. O que essa pessoa já passou na vida? O que essa pessoa cresceu ouvindo, né? Então, muitas vezes que formam as suas crenças e aí ela vai brigar com você ferozmente porque ela acredita, ela tem uma verdade absoluta. Então, quando você cria uma empatia e entende o cenário, se coloca no lugar do outro, por mais que ele às vezes não enxergue, você consegue ter um pouco mais de respeito. Aí você vai falar, não, eu entendi, fica tranquilo, tá tudo bem. Você consegue respeitar mais o outro, consequentemente sendo mais tolerante, né? Então, meu grande conselho para você é desconstrua tudo isso que você já teve ao longo da vida para você poder reconstruir, desenvolvendo mais a empatia, respeitando melhor as pessoas, e assim você vai conseguir ser tolerante. E quando você conseguir ser um pouquinho mais tolerante, você já vai ver os resultados que são muito diferentes. Quando você desenvolve mais a sua tolerância, que eu digo que é um atributo dos fortes, você melhora os seus relacionamentos, né? Tanto do trabalho quanto relacionamentos pessoais, você abre novas oportunidades. Porque quando você quer provar sempre que você está certo, você acaba sendo intolerante com as pessoas para provar seu ponto de vista. É só seu ego que está falando e as pessoas não querem ouvir isso. Então lembre-se que quando alguém está gritando com você, lá dentro daquela pessoa é um grito de socorro que ela tem. E se você tem empatia suficiente para reconhecer isso, você vai conseguir respeitar mais e só assim vai ser mais tolerante. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Use esses atributos aí, principalmente hoje no Natal, que você vai estar com pessoas diferentes e você vai ter um ótimo momento para poder ser mais tolerante, principalmente com a família, aquelas pessoas que a gente ama, que muitas vezes são diferentes da gente, ok? Te vejo no próximo vídeo e um grande abraço.